Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Donald Trump quer fazer de Gaza uma Riviera? And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. But more importantly than that is the people that have been absolutely destroyed that live there now can live in peace in a much better situation because they're living in hell. A fechar a conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro de Israel na Casa Branca, Donald Trump deixou o seu sonho para a faixa de Gaza, transformá-la numa espécie de Riviera do Médio Oriente. O presidente dos Estados Unidos anunciou ao final da noite de terça-feira, hora portuguesa, a ideia de ocupar a faixa de Gaza e reconstruir, tendo em vista um povoamento internacional e deslocando por isso os palestinianos para outros países como o Egito ou a Jordânia. Ao lado de Trump, nessa conferência de imprensa, estava Benjamin Netanyahu, que afirmou que nunca houve ninguém tão amigo de Israel na Casa Branca. Este plano do presidente dos Estados Unidos é execuível? Esta é uma das perguntas para Ana Santos Pinto, professora universitária, especialista em relações internacionais. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de quinta-feira, 6 de fevereiro. Bem-vinda, professora Ana Santos Pinto. Muito obrigada eu pelo convite. Professora, afinal, o que é que propõe Donald Trump? No final de uma conferência de imprensa, após uma reunião com o primeiro-ministro de Israel, o presidente norte-americano o que propôs foi que os Estados Unidos assumissem o controlo da faixa de Gaza, com a respectiva reconstrução, o que implicaria retirar a população palestiniana que vive em Gaza, e essa população seria transferida para outros estados do Médio Oriente, como a Jordânia e como o Egito. Os Estados Unidos promoveriam esta reconstrução do território numa expressão usada por Donald Trump, numa espécie de Riviera do Médio Oriente, e que essa reconstrução com empreendimentos, habitação, etc., levaria à criação de milhares de empregos, ao desenvolvimento económico, poderiam viver ali pessoas de várias origens e possivelmente talvez também alguns palestinianos. Mas, portanto, a ideia geral é que os Estados Unidos assumam o controlo da faixa de Gaza. Esta é a grande inovação. E depois a reconstrução, sabendo que essa reconstrução demora muito tempo e custa muito dinheiro. Mas é tudo muito vago, ou não? Não há nada de mais concreto do que esse sonho, posso chamar-lhe assim, de uma Riviera. Eu não utilizaria a expressão sonho neste caso, até porque o impacto com a realidade pode ser bastante difícil. Mas olhando para o percurso político de Donald Trump, foram raras as vezes que Trump apresentou propostas muito concretas e detalhadas. Eu creio que o atual presidente norte-americano atribui muito mais importância a disseminar uma determinada mensagem e uma determinada ideia, a testar essa ideia, do que propriamente a construir uma solução execuível. Porque Trump, ao longo da sua carreira empresarial e do seu percurso político, sempre se apresentou como um negociador que utiliza estratégias de comunicação bastante agressivas para causar impacto. E eu creio que neste caso, com esta proposta, o que Donald Trump pretende é essencialmente testar e avaliar até onde aqueles com quem quer negociar as questões do Médio Oriente
que incluem a causa palestiniana, mas são também mais do que isso, inclui também o Irão, pretende testar até onde é que eles estão dispostos a ceder e até onde estão dispostos a ir. E tem o apoio de Israel para esta ideia? Sim, mas, ou seja, primeiro eu creio que é difícil nós entendermos a sociedade israelita se a virmos como homogénea. Nós temos grupos nacionalistas e grupos ultra-ortodoxos, temos grupos conservadores e grupos liberais, temos grupos que aceitam a convivência com palestinianos e aqueles que nem sequer reconhecem a sua existência como povo. Portanto, a sociedade israelita, os partidos políticos, os grupos que formam a comunidade política têm posicionamentos muito diversos. A questão palestiniana é uma questão central, entendida como uma ameaça existencial, ou seja, aquilo que pode colocar em causa a existência do Estado e, portanto, aquilo que favoreça o eliminar da questão palestiniana da agenda política tem sempre o apoio de Israel. Mas aquilo que simbólica, historicamente, é defendido principalmente pelos grupos ultra-ortodoxos e nacionalistas é que Israel assuma a propriedade e a extensão total do território que hoje designamos como territórios ocupados palestinianos, ou seja, Gaza e a Cisjordânia. E agora, o formato que é novo aqui e que é disruptivo para a forma como nós pensamos o Médio Oriente até esta data, é de facto o posicionamento do Presidente dos Estados Unidos de assumir o controle territorial de uma parte, embora muito pequena, do Médio Oriente. Your willingness to think outside the box with fresh ideas will help us achieve all these goals. This is the kind of thinking that will reshape the Middle East and bring peace. E só para percebermos melhor, os palestinianos seriam divididos entre o Egito e a Jordânia? Seriam recambiados para esses dois países? Esta é a ideia de Trump? De acordo com aquilo que Donald Trump disse na conferência de imprensa, eles seriam transferidos por sua vontade. Ou seja, isto impediria a designação de transferência forçada de uma população... Ou usar este termo que eu usei de recambiar. Exato. Né? Essa transferência forçada é claramente um contrassenso com aquilo que são os princípios gerais do direito internacional e, portanto, a base, o pressuposto com que Donald Trump apresenta esta ideia é que viver em Gaza com o contexto atual, mas sobretudo com o nível de destruição, de tragédia que existe, não é suportável. E, portanto, aquelas populações, a população em Gaza e em todo o território da faixa de Gaza, encontraria uma alternativa que lhe seria muito mais favorável, relegando, neste caso, a proposta de Trump ou a visão de Trump para segundo plano aquilo que, ao longo das últimas décadas, temos assistido, que é a ligação da população palestiniana, tal, obviamente, como a população israelita, ligação ao território, à terra. E o caráter simbólico que isso tem, já para não falar, naturalmente, daquilo que foi a expulsão na decorrência da guerra de 1947 e 48, da criação do Estado de Israel, aquilo que simbolicamente os palestinianos chamam de Nakba, da catástrofe, com esta expulsão e que dá origem àquilo que hoje é reconhecido, designadamente no contexto das Nações Unidas, como os refugiados palestinianos. Já voltamos à conversa com Ana Santos Pinto, professora universitária, especialista em relações internacionais. Vamos continuar a tentar perceber se esta proposta de Donald Trump é ou não para levar a sério. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa.
Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Deixem-me só aproveitar o intervalo da história do dia para deixar aqui uma sugestão. Ouvir o Contracorrente, um podcast da Rádio Observador. De segunda a sexta, o José Manuel Fernandes e a Helena Matos convidam especialistas, comentadores, para discutir um tema, em regra, da atualidade. É uma conversa sempre profunda, esclarecedora, sempre surpreendente também, sobre temas que às vezes julgamos conhecer ou outros que não conhecemos mesmo. O Contracorrente é um podcast da Rádio Observador e está disponível nas principais aplicações de podcast de segunda a sexta. Basta clicar em seguir e assim não perde um episódio. Agora, vamos à segunda parte da história do dia. Estamos de regresso à conversa com Ana Santos Pinto, professora universitária, especialista em relações internacionais. Professora, há um problema antigo aqui, é que aparentemente ninguém aceita os palestinianos. Porquê? O Egito e a Jordânia podem aceitar caso isto avance? Eu creio que é importante nós percebermos que ao longo das últimas décadas, em particular depois do fracasso das negociações de Camp David no início da década de 2000, a questão palestiniana foi encarada por todos os responsáveis políticos no Médio Oriente e não só, como insolúvel. Ou seja, ninguém tem uma solução. É tóxica. Quando há guerra, é mediatizada, é politizada, é utilizada como um catalisador da vontade das populações árabes e até muçulmanas e de caráter global. Quando não existe guerra, é uma questão que é relegada para o fim das agendas políticas e que em 2022, início de 23, até aos trágicos atentados de 7 de outubro, já não fazia parte da agenda política internacional. Donald Trump dizia que o Egito e a Jordânia dizem que não vão aceitar e respondia Donald Trump, eu digo que eles vão. E eu acho que aqui claramente o que estamos é em face de uma pressão negocial. Estes dois Estados, Jordânia e Egito, são muito dependentes do ponto de vista militar dos Estados Unidos e isso certamente será tido em consideração. E poderão ser forçados a isto, mas isto porque os palestinianos estão também muito ligados a esta ideia de instabilidade, nomeadamente devido ao Hamas ou à Jihad Islâmica. Tudo isto, estes países como o Egito ou a Jordânia temem um efeito de contaminação? É também por isso? Temem um efeito de contaminação, temem um efeito de revolta nas suas próprias populações, porque, como eu dizia há pouco, a questão palestiniana é muito utilizada como um catalisador e mobilizadora das populações árabes e muçulmanas, e até com caráter mais global, como assistimos ao longo dos últimos meses. E, portanto, é muito difícil às populações dos Estados da região, independentemente de serem monarquias ou repúblicas, é muito difícil a estas populações aceitarem que os seus governos cooperam com Israel e cooperam com os Estados Unidos na eliminação da população palestiniana. E não só do ponto de vista físico, mas da própria ideia de concessão de uma autonomia e de um Estado palestiniano. E isso traz, naturalmente, impactos políticos, ou seja, Donald Trump colocou a Jordânia e o Egito, dois dos seus principais aliados no Médio Oriente, numa posição absolutamente impossível. Instead, we should go to other countries of interest with humanitarian hearts, and there are many of them that want to do this, and build various domains that will ultimately be occupied by the 1.8 million Palestinians living in Gaza, ending the death and destruction and, frankly, bad luck. Mas esta ideia, olhando para o direito internacional, para a forma como as nações se relacionam umas com as outras,
Esta ideia de Donald Trump é execuível? Isto não seria uma ocupação dos Estados Unidos na faixa de Gaza? Olhando para o histórico norte-americano recente e a forma como as intervenções militares foram desenvolvidas, implementadas e as retiradas tiveram os resultados que tiveram. Eu diria que esta solução não é impossível, mas é extremamente difícil. E digo que não é impossível porque o mundo está muito estranho. E a forma como as lideranças políticas reagem, a forma como as alianças e as cooperações e parcerias se vão alterando, eu não sei o que acontecerá nem amanhã, quanto mais daqui a 10 ou 15 anos. Agora, eu também não sei se Donald Trump, quando faz esta proposta, faz no intuito dela ser execuível. A proposta que ele faz, a mensagem que ele passa nestes dias, tem ocupado toda a agenda mediática em detrimento daquilo que se está a passar internamente nos Estados Unidos com a tomada de posse desta nova administração e o funcionamento desta nova administração. Por um lado. Portanto, há aqui uma dimensão interna que me parece relevante do ponto de vista comunicacional, sim. Por outro lado, porque creio que há aqui uma componente de teste, de ideia disruptiva, porque Donald Trump sabe, como acho que toda a gente nesta altura com o mínimo de conhecimento da região sabe, que a solução de 2 Estados pode estar no discurso político, mas é impossível de implementar no curto prazo ou sequer no médio prazo. Não é possível porque não há interlocutor palestiniano, não é possível porque não há vontade israelita, não é possível porque não há contexto. E, portanto, este é um choque, digamos assim, que pode gerar uma reação surpreendente, naturalmente é uma surpresa, mas que poderá tentar também ver até onde os Estados do Médio Oriente estão dispostos a ceder. Porque Donald Trump sabe que a reconstrução de Gaza vai durar muito mais do que o seu mandato, sabe que vai custar milhares de milhões de dólares e que ele não a vai pagar, e também sabe que o empenhamento dos Estados do Médio Oriente, em particular dos países do Golfo, tem sido muitíssimo reduzido naquilo que é a resolução da questão palestiniana. E, portanto, perante isto, o que é que eles fazem? Eu creio que é um bocadinho esse o raciocínio. E ter militares norte-americanos ali poderia aquecer ainda mais o Médio Oriente, ou poderia ter um efeito contrário de criar ali uma zona onde estão militares norte-americanos, portanto as coisas acalmarem? Eu devo dizer que essa para mim é a componente mais surpreendente. Na conferência de imprensa, Donald Trump faz a proposta num texto escrito e a questão da presença militar aparece nas perguntas e respostas em que Donald Trump está sem... a improvisar. Exato. E eu creio que era muito difícil, considerando aquilo que é a sua posição em relação às intervenções militares norte-americanas, em relação àquilo que é a própria prioridade do ponto de vista do financiamento e das despesas. Era muito difícil a Donald Trump defender uma presença militar num território como Gaza. E, portanto, essa pareceu-me ser a componente mais contrassenso, se isto é possível, de todo este cenário. Agora, independentemente daquilo que seja este posicionamento do ponto de vista militar, eu acho que é mais importante perceber o impacto que vai ter para já na implementação do acordo de cessar-fogo e da troca de reféns, se o Hamas vai resistir à provocação ou não, se vai manter os compromissos ou se vai reagir, e principalmente porque a segunda fase do acordo, conforme estava previsto, centrava-se na definição do modelo político para Gaza. Ora, se os Estados Unidos assumem a responsabilidade
de Gaza, então esta definição do modelo político perde um bocadinho o sentido na forma como tinha sido pensado. E isto sim acontece nas próximas semanas. E temos Groenlândia, Canadá, também vou incluir aqui nesta lista o Canal do Panamá, agora a faixa de Gaza. Podemos dizer que Donald Trump é expansionista ou, seguindo a sua linha de raciocínio, é mais um provocador do que um expansionista? Eu acho que ele é um provocador. E provoca no sentido de criar o contexto que lhe é mais favorável para alcançar os seus interesses e os seus objetivos. Há um ponto que tem sido levantado por vários comentadores e analistas. Donald Trump não consegue superar o facto de Barack Obama ter vencido o Prémio Nobel e ele quererá uma coisa dentro desse género. Não sei se isto está na mente ou não de Donald Trump, mas eu fiquei muito marcada no discurso de a tomada de posse de Donald Trump pela praticamente a última frase, em que ele diz que os Estados Unidos serão uma nação em crescimento, mas sobretudo uma nação que expande o seu território, constrói novas cidades. Isto é uma declaração expansionista que é feita no discurso de tomada de posse do presidente norte-americano. Eu acho que nós não podemos desvalorizar as declarações do Presidente dos Estados Unidos. Não é prudente não levar a sério, porque ele é o principal responsável político de uma das maiores potências no mundo, com um enorme poder do ponto de vista político, militar, diplomático e económico. E, portanto, é importante perceber o que é que Donald Trump quer. E se a expansão territorial implicar mais recursos e uma maior capacidade de intervenção e de cumprir os seus objetivos, eu acho que ele tentará fazê-lo. Obrigado, professora Ana Santos Pinto. Obrigada a ele. Ana Santos Pinto é professora universitária, especialista em relações internacionais. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.